Olá, boa noite. Hoje é 28 de 10 de 2024. Como eu falei para você, sitiar é isso. Quando uma cidade estava sitiada, é que várias tropas estavam ao redor da cidade. E naquele tempo eram tropas com espada e lança. Hoje em dia, se várias tropas sitiar uma cidade, elas vão estar com canhões de guerra. Aqueles canhões de guerra, canhão de guerra, carro de guerras. E hoje não é mais como antigamente. Quando uma cidade sitia outra cidade com canhões e a outra cidade tem canhões, nem tanto, ainda é muita destruição. Pouquíssima chance da pessoa vencer. Naquele tempo, quando uma cidade sitiava uma cidade, era difícil também aquela cidade vencer, por causa que as tropas estavam ao redor. O diabo, ele sitia pessoas, nações, bairros. Como é que a pessoa vai vencer? Tem que ter pessoas orando. Deus protege, sara, liberta, transforma. Liberta, Senhor, salva as pessoas, envia o teu Espírito Santo para convencer do pecado, da verdade e do juízo. E as pessoas têm que ficar com raiva, não. Tem que achar bom para as pessoas orarem, para que o Espírito convença as pessoas e livre as pessoas. Porque pode cair para cima da gente também. Pode sobrar para todo mundo. Todo mundo padece. Então, tem cidades que é sitiada só por drones, aqueles drones grandão. Só observando. É. Aqui não. Aqui na nossa nação não tem, mas por aí fora tem. Então, Deuteronômio 21, versículo 1. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Então, naquele tempo tinha várias e várias leis em Israel, e essas leis sempre eram para o bem do povo, da sociedade, visando que não se tornasse comum aqueles crimes, aquelas coisas erradas que existiam naquele tempo. Então, quando eu gravo um vídeo para você, é um vídeo sério, com a palavra do Senhor. Em vez de eu estar falando da vida dos outros no WhatsApp, falando besteira, não, eu vou falar a palavra de Deus, vale mais a pena. Então no versículo 1 está escrito assim, ó, quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la e se achar algum morto caído no campo, sem quem saiba quem o matou. Então, às vezes acontecia isso, né? Ou poderia acontecer, se achasse um morto caído no campo e ninguém soubesse quem matou, você pensa que ficava assim? Ficava não. Então, hoje não é assim. Às vezes tem pessoas que são achadas mortas em lugares, em matos, em estradas, em lugares, né? Hoje tem as polícias para investigar, né? As pessoas que investigam. Naquele tempo tinham vários oficiais do exército e tinha várias pessoas também para poder investigar também. Tinha a consulta ao Senhor que provavelmente o achariam. E quando o achavam, matava-se a pessoa que tinha feito aquela morte. Hoje não. Quando a polícia acha, a polícia prende por um período de tempo. Então sairão os teus anciões e os teus juízes, os anciões e os juízes iam lá. Quando um morto caía no chão. Achava-se um morto no chão, quem é que ia? Então sairão os teus anciões e os teus juízes. Quando falam anciões, eram velhos de 80, 70, 90 anos, não. Anciões, a palavra anciões eram pessoas que eram responsáveis para fazer em demandas, estar em demandas. Poderia ser pessoas de idade ou novas. Então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. Então eles mediam. Tinha uma maneira deles medir lá, né? Os juízes e os anciões mediam, os oficiais, né? Os juízes mediam até a cidade mais perto. E na cidade mais chegada ao morto, mais perto do morto, os anciões da mesma cidade tomaram uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. Isso, por que eles faziam isso? Porque era a vontade do Senhor. Era a vontade do Senhor que os anciões e os juízes fossem. Então, quando a polícia vai para um caso desse investigar, eles estão errados? Não. Isso representa a vontade do Senhor, você sabia? Naquele tempo, os oficiais, os juízes eram a autoridade. Hoje vai as polícias investigar porque também representa a vontade do Senhor. E não é errado, entendeu? Isso é os casos que eles fazem, né?
Aí, as pessoas que trabalham com isso sabem como é. Então eles faziam, no tempo bíblico, eles pegavam uma bezerra e fazia algo. E os anciãos daquela cidade traram uma bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, degolava a bezerra. Degolarão a bezerra. Então degolava a bezerra. Faziam um voto a Deus. Então aquele voto que eles faziam a Deus, queira ou não queira, aquela pessoa que fez o caso, ela ia sofrer as consequências. Sem dúvida nenhuma. Então se achegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoar em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda e toda ferida. Então toda demanda era feita, determinada. Determinará toda demanda e todo juízo. Aí ia ter uma demanda. Qual era a demanda? Ir até aquela cidade com um bocado de soldados para procurar, investigar quem o matou e fazer uma demanda, determinava uma demanda sobre isso. Naquele tempo, os casos que aconteciam. Então era a vontade do Senhor. E fazia um voto, pegando uma bezerra e devolvendo a bezerra ao Senhor. E todos os anciões da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. Porque era chegado ao morto, lavava as mãos sobre a bezerra no vale. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Os anciões daquela cidade tinham que fazer isso. Se eles não fizessem isso, eles seriam culpados. Né? Eles tinham que fazer esse voto. Era um voto que se fazia, era a vontade do Senhor. Ser propício ao teu povo, ó Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhais o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. O sangue era expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então eles faziam isso, ele tirava o sangue inocente deles e fazia o que é reto. Pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Ele tinha que fazer o que é reto. Hoje, uma pessoa que não faz o que é reto, ela perde a salvação. Tem muita gente que vai perder, mas tem gente também que vai conseguir a salvação, a vida eterna. Então, acontecia isso. Aí tinha uma demanda para isso.